Será que você é uma pessoa traumatizada? Será que aconteceu algo no seu passado que talvez você não lembre, mas que isso continua afetando você? Esse vídeo é especificamente para as pessoas que desconfiam que sofreram algum tipo de trauma ou para aquelas pessoas que sofreram um trauma e isso vive vivo dentro da mente dela. Eu sou Daiane Faria, uma das poucas psicólogas especialistas em hipnose clínica, e ao longo desses 15 anos, uma das coisas que eu mais atendi foram pessoas traumatizadas. Talvez até você não tenha noção do impacto de um trauma na sua vida. Então, nesse vídeo, eu quero trazer algumas características que ao longo desses anos eu observei ali durante os meus atendimentos de pessoas que haviam sofrido com trauma. Antes da gente iniciar, de fato, é muito importante que você entenda que o trauma não é exatamente o que ocorreu. O trauma, por exemplo, não é um acidente, não é um abandono, não é uma perda, não é exatamente a cena que você viveu, mas sim como você se sentiu diante daquilo que você viveu. E na maioria das vezes, os nossos traumas, eles ocorrem ali na infância e na nossa adolescência, justamente onde nós não temos maturidade o suficiente para dar conta deles. Então, quando você é criança, os seus medos, eles são absurdamente maiores. Quando você é criança, por exemplo, e você acaba levando uma surra dos seus pais, ou você vivencia algo muito doloroso, ou às vezes até o fato de ser esquecido na escola, ou cair na frente dos colegas, todas essas situações, elas não são exatamente traumáticas. O que faz com que elas se tornem traumáticas é como você se sentiu naquela situação. E, como somos criança, a gente não dá conta de lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Nós não temos ainda, porque eu tenho esperança de que isso vai mudar, discernimento e educação emocional suficiente para aprender a lidar com as frustrações ali e com as situações difíceis da vida. Pois bem, a partir do momento em que, diante daquilo que você se sentiu, gera-se uma emoção, gera-se uma frustração, um sentimento, uma desconfiança, uma insegurança, um medo. É como se esse sentimento, essa emoção, ela gerasse, vamos dizer o seguinte, vamos imaginar como se essa emoção gerasse um traço ali em você. Você não soube lidar, você ficou triste, você era criança, você não sabia o que fazer. Então aquilo gera um traço em você. Vamos fazer assim, para que fique claro. E ali, ao longo da sua vida, ao longo da sua infância, da sua adolescência, você vai vivenciando outras situações que também se parecem com aquele sentimento, com aquela emoção. Então, é como se aquele traço, ele fica cada vez mais grosso, cada vez maior, por assim dizer. Por isso que é importante você entender que o trauma não é exatamente o que ocorreu, mas como você se sentiu diante daquilo que aconteceu. É muito comum entre as pessoas que sofreram algum tipo de trauma, seja ele psicológico, físico, existe toda uma estrutura ali que não necessariamente é só com algo que te deixou triste, tá? Não significa que algo traumático ele só tem um impacto negativo ali em você. Como assim, Daiane? Então você está me dizendo que existem outras formas? Vou dar um exemplo para que fique claro isso. Vamos imaginar que você é uma criança, ali você era uma criança muito tímida, ok? E os seus pais faziam de tudo para que você interagisse com os seus colegas. Então, o que a sua mãe faz é tentar fazer uma festa de aniversário para você e chamar os seus amiguinhos, ok? A intenção é boa, é para ser um bom momento, certo? A cena é uma cena feliz. Mas como você, criança tímida, que sofria bullying, estava se sentindo ali naquele momento. Então, não necessariamente a sua mãe, ela tinha a intenção ali de fazer algo para provocar aquilo em você, de forma alguma. O que ela estava tentando era te ajudar, mas você, do outro lado, não se sentiu ajudado. Então, uma situação onde supostamente era para ser feliz, você acabou sofrendo um trauma ali nessa situação. Ficou claro? Pois bem, é muito comum entre os meus clientes eles se sabotarem. Pessoas muito traumatizadas, e ali estou falando de níveis de traumas, né, bem rasurado, por assim dizer, elas se sabotam, elas não permitem se sentir felizes. Basta começar algo bom na vida delas que elas dão um jeito ali de se sabotarem. Por que elas fazem isso? Boa parte delas não acreditam ser merecedoras de uma vida abundante, merecedoras de um bom relacionamento, merecedoras de uma vida confortável. Por quê? Toda aquela rasura ali do trauma, vamos imaginar o seguinte, que esses clientes, eles sofreram bullying,
eles tiveram pais alcoólatra, o pai ou a mãe alcoólatra, eles sofreram algum tipo de abandono, olha como vai rasurando, entende? Então é como se tudo isso fizesse com que o inconsciente acreditasse que aquela pessoa não é amada, não é desejada, não se sente pertencente. Então, na vida adulta, quando essa pessoa decide, por exemplo, buscar o sucesso, decide buscar um bom relacionamento, como que ela vai fazer isso se o que está escrito ali é que ela não pode, é que ela não é amada? Então é comum essas pessoas se sabotarem. Esse nível altíssimo de autossabotagem eu vejo que é um dos principais gritos de pessoas traumatizadas. Além disso, é muito comum que pessoas que sofreram traumas, elas estão sempre comumente olhando para coisas negativas. Elas têm dificuldade de enxergar boas possibilidades na vida. Não estou falando que precisa ser uma pessoa otimista, paz e amor, positiva, nada disso. Eu estou dizendo de algo ainda mais profundo, onde a pessoa não vê possibilidades. É como se ela acreditasse que tudo para ela é mais difícil. Você já pensou sobre isso? Já reparou como você age em situações ali onde as coisas estão indo, onde as coisas estão acontecendo, onde você se compara com as outras pessoas e está sempre se diminuindo? Isso acontece com você? Essa é uma característica de pessoas que sofreram traumas. Daiane, eu sei dos meus traumas, por que ainda assim isso me machuca? Meu caro e minha cara, não é o que você sabe, mas é o que você sentiu. Enquanto você não resolveu o sentimento, né? Durante o tratamento comigo, por exemplo, ali a gente não revive um trauma. Eu não quero que os meus pacientes revivam algo que foi doloroso, mas eu quero que eles resolvam. E resolver é você olhar para aquela situação e dar um novo rumo. Não é ressignificar, mas é recondicionar a sua mente para uma nova resposta. O que eu quero dizer, falando da rasura, é imaginar como se você estivesse resolvendo aquelas rasuras. Poxa, esse abandono aqui, eu trato esse abandono, olha, eu cicatrizo. Então, o que vai acontecendo é que você não esquece do que aconteceu de forma alguma, mas muda a sua percepção diante daquilo que ocorreu. Algo comum também em pessoas que sofreram ali situações traumáticas é que boa parte delas buscam por ajuda, mas têm dificuldade de se abrir. Por quê? Porque alguém um dia machucou elas. Então, para essas pessoas, é como se fosse mais difícil buscar por ajuda. Por mais que ela sabe ali que aquilo foi doloroso, que aquilo impactou ela tem uma certa dificuldade de se abrir. Eu vejo muito isso nos meus pacientes, né? Às vezes eles demoram um pouco ali para realmente se abrir. Por isso que a gente utiliza, inclusive, a hipnose para favorecer esse estado de entrega. Então, esse é um aspecto muito comum entre as pessoas que sofreram ali fortes traumas. Uma outra característica comum também entre pessoas traumatizadas, por assim dizer, é que boa parte delas buscam ali entender, muitas vezes, né, por que fizeram isso comigo. Essas pessoas, elas lembram dos seus traumas, mas elas se questionam constantemente por que fizeram isso comigo. São pessoas que ainda estão agarradas numa justificativa. E, sinceramente, não dá para saber o porquê que o outro fez aquilo, não dá para você entender o que o outro, né, o que estava na cabeça do outro para ter feito aquilo ou para aquele momento ali que aconteceu. Então é muito comum que essas pessoas se perguntem, sabe? Elas ficam ali ruminando o porquê que aquilo ocorreu com elas. Uma característica muito comum, mas cuidado com essa característica, tá? Muito cuidado com essa característica. É que pessoas que sofreram fortes traumas, elas têm uma tendência a esquecer de muita coisa. Por que eu digo cuidado? Porque o seu sistema nervoso, até uma determinada idade, ele realmente não está totalmente preparado ali para memorizar tudo. Então é comum você não lembrar de algumas coisas da sua infância. O problema é que eu vejo que algumas pessoas não têm conhecimento suficiente e falar, se você não lembra da sua infância é porque você sofreu um trauma, é porque aconteceu isso com você. Gente, por favor, aqui a gente é do lado da ciência. Não é bem assim, tá? Mas, por exemplo, é muito comum entre ali as pessoas que houve um trauma muito forte e como um mecanismo de defesa, essa memória, ela é protegida. Então, por exemplo, às vezes a pessoa não lembra, eles comentam comigo, né? Daiane, o meu irmão é 2 anos mais velho do que eu, ele vai contar as coisas quando eu tinha 8, 10 anos, eu não consigo lembrar, eu não dou conta de lembrar dessa fase. Então, ali a gente identifica que realmente ocorreram situações
e o mecanismo inconsciente foi de proteção. Então, não é que você esqueceu, é que está num outro lugarzinho ali guardado, por assim dizer. Mas não significa que pelo fato de estar guardado, não está afetando a sua vida. A nossa mente, ela é atemporal, então não é porque ocorreu quando você tinha 6 anos que isso nunca mais vai afetar você. Pode ser que seja um daqueles traços, pode ser que seja uma daquelas rasuras, esse sentimento ali naquele momento. Então, por isso que muitas vezes ocorre ali de ter esse mecanismo de proteção. Essa também é uma característica comum entre os traumatizados. Eles têm dificuldade de relacionamento. São pessoas ali que estão sempre na defensiva, sabe? Eles são desconfiados muitas vezes. Eles sabem que um dia foi machucado, que machucaram ele, então ele tá sempre ali na defensiva, sempre se comportando como alguém que, peraí, e normalmente quando essas pessoas se relacionam, ali elas têm comportamento de insegurança, de ciúme, de desconfiança. Por quê? Porque um dia um daqueles traços tem ali uma mágoa, uma traição, alguma coisa que ocorreu na vida delas e que hoje elas continuam temendo a isso. Então, essa é uma característica comum também entre os traumatizados. Um outro aspecto muito interessante, e esse aqui, como eu atendo muitos empresários, é bem interessante essa característica, eles têm, ao mesmo tempo, uma facilidade para fazer dinheiro. Eles são pessoas ali que são prósperas, não tem tanto problema com o dinheiro, mas são pessoas que não lidam bem com o dinheiro. Então, não conseguem prover, não conseguem render, normalmente estão em dívidas. São pessoas que têm um certo sucesso, mas fica ali, né, numa questão um pouco de escassez, de preocupação, de medo. E tirando os empresários, né, os demais profissionais, é comum, sabe? Eu vejo que são 2 tipos de perfil. Tem aquele perfil que é extremamente seguro, o traumatizado que é extremamente seguro, ele não quer fazer nada, ele só quer juntar, por quê? Porque um dia faltou, porque um dia ele passou problema com isso, ou passou fome, passou necessidade, então ele é o acumulador. E tem aquele outro também que é o inverso. Então ele não tem muito controle ali, sabe? Ele se perde, ele não controla, ele não gerencia bem o próprio dinheiro. Então eu vejo que essas são características ali que surgem nessas pessoas que passaram por traumas. Essas são algumas características, por favor, né? Eu tenho uma dessas características, Daiane, então, de fato, eu sofri algum trauma? Não é assim, não se autodiagnostica. Eu estou trazendo aqui informações para poder te ajudar. Se te ajudou, agora você precisa dar um próximo passo, você precisa aprofundar isso. Se você já faz terapia, ou se você está buscando por um tratamento, inclusive eu posso te ajudar com isso, você precisa olhar para isso de uma forma mais profunda, para realmente resolver o que está por trás ali desse sentimento, dessa mágoa, dessa tristeza, enfim, daquilo que você desconfia ali que foi algo traumático. É muito importante que você tenha um profissional para poder te acompanhar nesse processo. Por quê? Não é fácil, já é algo que te machuca, já é algo que te machucou um dia. Então, você querer resolver isso sozinho pode ser muito mais danoso e muito mais demorado. Sugiro que você busque por uma ajuda profissional. Fez sentido para você? Não se esqueça de inscrever no nosso canal. Você sabe que a minha missão aqui é elevar o padrão de vida emocional do brasileiro. E essas informações eu acredito que podem te ajudar a trazer mais clareza para a sua vida. Afinal de contas, quanto mais você se conhece, mais você sabe lidar consigo mesmo. Deixe o seu comentário aqui, me conta se fez sentido para você e não esquece de compartilhar esse vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal!